Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Antes Tarde do Que Nunca. Eu estou aqui com o Rafa Silva, com o Evandro, e a gente vai conversar hoje, né, com o Evandro Sestrem, que é o nosso convidado. Ele tem uma empresa, teve uma empresa, na verdade, na área de tecnologia, trabalha para Entendeu? uma empresa multinacional americana. Mas antes de a gente conversar um pouco sobre o convidado, a gente quer lembrar das nossas redes sociais. Antes tarde do que nunca no Instagram, curtir esse vídeo, compartilhar, falar com as pessoas, pro seu amigo, pra sua avó, pro seu titio, Não esquece do sininho. do sininho, né, pra lembrar Tudo aquilo que você já sabe, tudo praticamente. aquilo que a gente É. sempre fala aqui. Ah, E também lembrar que nosso canal tem vários podcasts como esse, né? 300 e alguma coisa, né? E 340. 340, ele tá Ah, não, contando, tá né? contando, tá contando. Nossa Pelo menos equipe. alguém tá contando. E a gente também, além, né, de tudo isso, a gente tem nosso Instagram, né? E também a maioria dos canais de Spotify. podcast, Spotify, Agora Deezer, com o videozinho no Spotify lá, que é verdade, a bem gente já legal, né? tá, no, Então tá em vídeo. siga nós lá da sua melhor forma, às vezes na academia, às vezes indo pegando o trânsito, né? Que a Verdade. gente acaba tendo um pouco de trânsito aqui, Pra quem né? não sabe, dá pra, tipo, às vezes não gastar a internet e baixar os canais do YouTube, Isso, essa é uma fazer boa dica. download quando tá viajando, tu não tem problema nenhum. Isso é muito, muito legal. Eu faço bastante. Posso falar dos patrocinadores, chefe? Pode. Se eu tô aqui, né? A gente tá falando da ProWay, né? Mas você pode falar dos Vou falar patrocinadores. rapidamente. Primeiro, com 243 episódios, a Xana acabou de levantar aqui. Obrigado, eu falei 300, já aumentei. Quero agradecer demais a ProWay, que desde o início apoiou esse projeto. Se não fosse vocês, certamente esse projeto não teria dado continuidade. Obrigado demais, do fundo do meu coração, por apoiar a história, né, dos empreendedores. Eu acho que isso aqui é uma grande biblioteca que a gente monta, conta as histórias dos empreendedores. É muito legal. Imagina para as próximas pessoas, filho, neto, que vão escutar histórias dos pais e dos avós por aqui. Então, obrigado demais a ProWay. Para quem não conhece ainda, não vive no planeta Terra, tá vindo, chegando de Marte, a ProWay é uma das maiores escolas, principalmente, não só, mas principalmente em tecnologia. É pai, tem um efeito social bizarro, assim, ela é pai, mãe, vô e vó de um projeto chamado Entra 21, inclusive muitos empreendedores começaram lá. Se você não sabe o que é pesquisa, inclusive é um produto gratuito, Isso. né? Que a ProWay faz, carrega uns 15 anos já, né? A Bluesoft e a ProWay a gente faz junto ali, tem na verdade 18 anos já. 18 Vai fazer anos. 18 anos e a galera no Instagram tá lá, meu Deus, quando começa, meu Deus, Milhares, já podem calma que dirigir desenvolvedores. vai rolar. Tá pensando em qualquer coisa com relação à sua carreira, em qualquer carreira, antes de fazer, vai e pesquisa com a ProWay. Certamente vai ter alguma coisa lá que vai te chamar atenção e até tu começar estudando. Não, às vezes, em vez de buscar uma faculdade, não tô aqui dizendo para não fazer, mas às vezes tu faz um treinamento antes e escolhe ver se faz sentido com você aquilo que você está buscando. Quer melhorar a carreira? Também busca a ProWay. E se você é uma empresa e quer contratar a partir da educação, olha, isso é muito importante. Você educa uma galera, um time, e essa galera entra para sua empresa e muitos deles vão ficar lá por muito tempo, que hoje, nessa nova geração, muito tipo, chama a ProWay, eles têm a InCompany, né, que vocês É, desenvolvem de forma bem customizada. fazer o time base, como a gente sempre fala, né? É o time Exatamente. base. Você faz seu time base e ele vai ficar contigo muito mais tempo, né? Customizado para a empresa. Customizado para a empresa, Legal. área de tecnologia ou qualquer outra área que você necessitar. ProWay InCompany, vai lá no site ou também no Instagram ou em qualquer rede social vocês estão lá, né? Tá? Inclusive TikTok. Todas. Inclusive no TikTok vocês estão lá, Com tá? as dancinhas. Pode ter tranquilo aqui em dancinha. Uma é a escola, a outra é a fábrica de software. Também quero agradecer demais a Premier Soft, que é uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, eleita pela segunda vez. Aliás, para quem não conhece a sede da ProWay, vai lá visitar. Eu acho que dá para ir lá Aham, visitar. É com uma certeza. sede maravilhosa, Rua 7 de Setembro, um dos últimos andares do prédio da Taruma, todo espelhado de vidro. E a sede da Premiere também é tão linda Cara, quanto. top. Maravilhosa. Se você é um desenvolvedor, está pensando em trabalhar com tecnologia, vai na Premiere Soft. Se você é uma empresa que está buscando qualquer tipo de automação, melhoria do processo ou um aplicativo, qualquer coisa que tenha a ver com tecnologia, chama a Premiere Soft, fala com o JP, fala com o Rodrigo e todo o time que está lá, mais de 200 pessoas, conversa com ele que certamente alguma coisa muito importante vai sair dessa conversa. A Premiere Soft, para mim, é um orgulho máximo da nossa região. E se você pensa qualquer coisa com relação a software,
deveria estar discutindo com eles nesse exato momento. Eles também têm um produto que se chama outsourcing. Se você tem um time de desenvolvedores e quer aumentar por uma entrega em algum momento sazonal, eles alugam esses desenvolvedores nesse modelo outsourcing e depois vocês devolvem quando essa entrega for feita. E eles que fazem toda a gestão. Então conversa com a Premier Soft, certamente vai ter algum produto que vai se encaixar com a sua demanda, se a sua demanda for tecnologia. Quem nos ajuda demais também é a Isidoro Automóveis, é a 8ª maior loja do Brasil. Quem não sabe, eles não só vendem muitos veículos, mas também eles compram. Tá pensando em dar na troca de um apartamento, quer dar na troca de um carro zero, ou tá negociando com um amigo, ele não tá querendo pegar teu carro, vai lá no isidoro.com.br e conversa com eles através do chat ou pelo WhatsApp. Eles têm sede em Itajaí, Jaraguá do Sul, Navegantes e agora também na rua 7 de setembro. Pra tua felicidade, né? Para minha felicidade. Para quem não é de Blumenau, é a rua central do centro ali. E também eles têm na BR-470, mas espera duplicar para ir até lá. Antes disso, vai no isidoro.com.br. Senão é terrível para chegar lá. até 2050. Eles odeiam que eu falo isso, mas é terrível chegar na BR-470. Mas, cara, se dá no site, vai no site e conversa com eles. Ou também nas redes sociais como o @Isidoro. E agora, para finalizar, o próprio podcast nos patrocina. Então, esse estúdio aqui pode ser seu para a sua criação de conteúdo. Muita gente mesmo quer fazer criação de conteúdo, mas não quer fazer de uma forma muito simples. Então, eles querem um pouquinho mais de qualidade. E eu entendo, né, quando você coloca a sua marca, a sua cara, você não quer que aquilo saia de uma forma ruim. E isso é o brand da sua marca e essa qualidade vai estar associada, às vezes, até ao valor do custo daquilo que você está vendendo. Então, a gente entende isso e a gente agora, num modelo também customizável, a gente faz a locação do seu estúdio de forma completa. Tanto o estúdio, quanto vai estar o Gabriel, aqui vai estar todo o time para poder ajudar você, tanto na relação da imagem, edição e os cortes também. Tá pensando em fazer qualquer tipo de criação de conteúdo, qualquer não, né? Que se envolva estúdio e audiovisual, chama o @podcast ATDQN, que a galera vai conversar com você lá e mandar o Media Kit para você entender os valores. Claro que lá vai ter uma exposição, você também pode customizar o estúdio, com mesa, com absolutamente tudo que você está imaginando. Quer fazer qualidade naquilo que você está buscando e que representa a sua marca, @podcast ATDQN. É isso? Fiz o jabá de vocês? É isso, Gabriel? Então dá. Xana, tudo certo. É isso, obrigado também a AMP, a casa que nos recebe, está pensando em empreender ou já empreende, conversa com a AMP, que certamente eles vão estar aqui para te auxiliar. É inovação no empreender. Quase 600 empreendedores são conectados diretamente com a AMP. Não pensa de outra forma se está empreendendo ou vai empreender. Jabá feito. Vamos lá, Com vamos quem conversar? que a gente tá falando? Tu já deu um spoiler, a gente não tava com a câmera nele, mas tu já falou o nome, a pessoa já procurou na internet. Então, assim, Segurar a audiência. A gente vai Fica. A gente vai conversar com o Evandro Sestrem e, assim, ele é o cunhado, né? Cara. Ele é meu cunhado, né? Além de todas as atribuições. Todas as atribuições. E ele é 2 em 1. Porque a maioria das pessoas que trabalham com tecnologia querem uma dessas coisas, né? Que é abrir o seu próprio negócio ou trabalhar para uma empresa de fora. Ponto. E ele fez as duas coisas. Então a gente será pode... que ele vai confessar qual é a melhor deles? Não. Não sei. Mas acho que a gente pode começar pelo início, né? De... por que empreender? Aquela pergunta, né? Por que você começou a empreender? Isso... E antes Que disso, idade, né? tu é de Blumenau? Tu não é de Blumenau? A câmera já foi nele? Agora foi. Então tá. Perfeito. E Evandro? Sou de Blumenau. Primeiro, né? Antes de tudo, obrigado pelo convite. Né, uma satisfação Antes estar tarde aqui. do que nunca. Antes tarde do que nunca, né? Nunca deu agenda. Foram 240 e poucos antes, mas tudo bem. Né, uma hora chega a nossa vez. Sim, sou de Blumenau. Por que empreender é uma pergunta assim, que merece uma resposta meio filosófica, Sim, né? E tal. Mas acho que foi um pouco daquela visão de juventude, assim, assim, a tecnologia, ela, além de todas as coisas boas que ela traz, ela é muito fácil, entre aspas, né, de se empreender, porque você não precisa ter um investimento gigante inicialmente. O meu investimento inicial era meu computador e meu tempo. Eu digo assim que né? eu acho legal na tecnologia que com a tua mão
tu gera Consegue riqueza, fazer, né? Tu gera uma Aham. riqueza Isso com é a mão, né? incrível. Claro, precisa de um equipamento, precisa de tudo sim. isso. Mas com os braços, tu consegue gerar uma riqueza. E tu cria uma coisa que não existia, né? Ponto Isso, final, isso realmente é muito legal. Então, essa ideia de empreender, ela foi amadurecendo. Tinha alguns amigos na época que a gente conversava sobre isso. E quando chegou a... E quando eu me formei, eu estava chegando no final da faculdade, eu pensei, puxa vida, agora que eu tô... Eu acho que a gente vai responder ela com a tua história. Me Tá, conta onde é que tu nasceu. Perfeito. Vamos lá atrás, ok. então, Eu nasci Aham. aqui em Blumenau, né? Aham. Sempre morei aqui e... Sempre morei em Blumenau. Sempre morei em Blumenau. Como é que tu se tornou cunhado dele? Só rapidinho a gente abrindo ápices aí, cara. Então, Que cagada que tu foi fazendo na vida. Eu conheço a Nayara, é uma pessoa incrível, mas, poxa, pegar ele como cunhado é uma coisa complicada, né, cara? Vem junto no pacote, né? Então, o que fazer, irmão? Tava na embalagem junto. Tu nasceu na Água Verde, tu morou por um tempo muito na Água Verde. Sempre estudei, tinha uma escola Professor Ultra Creek, que é do bairro lá eu Aham. estudei até a 8ª série. E aí quando, como era uma escola básica, né, chegou a 8ª série, eu tinha que sair. Sai daí. Aí os professores falaram para meus pais, ele se dá bem na escola, talvez seria legal colocar ele numa... Tu era se aquele vocês pudessem." nerdzinho na época? Era. Aquele cara da frente ali? Aham. Não era da frente porque eu era alto. Entendi. Então eu sentava Mas atrás. Então tu era o deslocadão, porque tu tava lá atrás e tu queria estudar. Mas eu me turmava bem. É? Sim, então eu jogava nos dois times, assim, Aham. né? Tirava nota boa, mas tinha amizade. Então, Que legal. Isso era difícil. Porque quem tinha nota boa geralmente era isoladão. não sofria bullying desse tipo. E aí o que aconteceu? Meus pais começaram a fazer pesquisa de colégio e tal, e a gente acabou caindo na ITEV. Entendi. Que naquela época ela tinha curso técnico. Então tinha o segundo grau, chamado segundo grau técnico. Que ano que era isso, Evandro? Isso foi em 94. 94. Tava nascendo, né? Tava nascendo. É. E aí o que aconteceu? Eu fui lá com a minha mãe, assim, fazer matrícula, e quando a gente chegou lá na fila, eles falaram assim, tem o colegial, que é o segundo grau normal, processamento de dados e eletrônica digital. O que é processamento de dados? Aí a atendente falou assim, se tu fizer processamento de dados, quando tu acabar o segundo grau, tu tem uma profissão. É mesmo? É isso Ela aí. Então... não explicou o que era processamento, mas Não, ela falou assim... ela não vendeu a passageira, ela vendeu o destino. Exatamente. E ela falou assim, tu vai ser uma coisa chamada programador. E parece que vai ter vaga e tal, tu vai conseguir trabalhar com a isso. profissão do futuro, né? Ela nem chegou a falar isso, né? Mas ela falou, Aí eu pensei, de uma forma meio racional, puxa vida, então... Se eu fizer processamento de dados e chegar no 3º ano, eu posso ainda mudar. Talvez eu chegue lá no 3º ano e me arrependa de não ter feito processamento. Claro, faz sentido. Então, eu comecei a fazer processamento de dados, não conhecia nada, eu nunca tinha sentado na frente de um computador. O que estudava em 1994 com relação Lógica. ao processamento? Lógica. Lógica. Primeiro ano, muita lógica, história do computador e tal, umas coisas que no começo, assim, eu achava muito... Terrível. Absurdamente chato. Feio, né? A escolha que o cara pensa, né? Mas depois eu vi que, assim, hoje em dia eu gosto mais de história, história em geral, assim, eu gosto bastante. Até para entender o mundo que a gente vive, né? Tu leu Sapiens? Sim. É massa, né? Eu adorei É Sapiens. surreal. Eu nunca tinha pensado que tu não tinha como encontrar uma outra pessoa, né? Por um bom tempo na Terra, tu não tinha como... Quando tu encontrava era uma coisa absurda. Sim, absurda. Me perdi, não, desculpa, mas achei... Lê Sapiens, cara, é muito Leiam, massa. por favor. Depois do podcast, já vão direto. Não agora. Então, eu comecei a fazer... Então lá tinha lógica, depois eu tive aula com o Michael Tafner, da Unicelv. Eu lembro muito todo bem. mundo fala do Unicelv, ele não faz muitos anos, né? Mas todo mundo Sim, vendeu. Todo mundo né? Eu conheço ele ele foi meu professor de C. Ele falava assim, uma frase bem clássica. C, pra quem não sabe, é uma linguagem. É uma linguagem de programação que não é conhecida por ser das mais fáceis, assim. É mesmo? É porque tem uns conceitos de ponteiro que na época, assim, linguagens mais modernas meio que deixam mais, elas são mais seguras para usar isso. Entendi. É tipo assim, tu usar um revólver, tu pode dar um tiro no teu pé. Basicamente Entendi, é isso. entendi. Tu vai lá, explode o computador e... Caraca. Assim, no bom sentido, né? Vai ter no um sentido monte figurado. de gente comentando agora. É Vai verdade, ter um corte é verdade. agora. Já você. Se tu usar ponteiro, tu pode fazer alguns estragos, assim... No draft da ProWay que eu tava agora, tava uma briga lá entre Java e não sei o que, time Java. Que é um... Enfim, uma besteira completa, né? Brigar por tecnologia, né? Cada uma delas tem o seu
você é muito usado ainda hoje e vai continuar sendo por um bom tempo. Enfim, o professor Malcolm, ele falava assim, coloca os cintos que nós vamos viajar hoje. Quando ia dar aula de ponteiro, coisa assim. E eu gostava bastante disso. Acabou o segundo grau, então eu já tinha uma profissão. Tinha mesmo uma profissão, né? Tinha a mesma profissão, então... E tinha muito mercado na época. Não era que nem hoje, mas tinha muito mercado. Sim, tava começando a ter bastante, né? Então... Porque daí era final dos anos 90, né? Foi 97. 97, 98. Era a época da Cetil forte, certo? Era, né? A cena já era forte. Tinha boom da internet. Tinha Operacional Têxtil, que também, tipo, rivalizava, assim. Eu lembro, rivalizava em questão de contratação, né? Vinha amigos meus que tinha muita briga, né? Tinha muita briga na época. E pela escassez de mão de obra, né? Sim. Claro. Que também hoje tinha, naquela época tinha mais ainda, né? Imagina. Então, continua tendo e vai ter por um bom tempo. Então, eu comecei a fazer a faculdade, eu entrei na Sênior, entrei na equipe de tecnologia e lá fiquei até o final da minha faculdade. E quando eu estava saindo da faculdade, no último semestre, estava fazendo TCC e conversando com alguns amigos assim, que tal a gente empreender? Meu Deus. Numa época que a gente não tinha o glamour. E não tinha nem a palavra na época. Em 2000 ali nem se falava empreender. Era assim, tu vai abrir uma empresa. Empresário, tipo assim, como assim tu vai abrir uma empresa? Nunca ninguém abriu. Como é que se faz isso? E não isso, era né? assim, de boa. E não existia Gene, não existia nada disso nessa época. Não tinha AMP, não tinha... tipo, não tinha startup, sabe? Ecossistema disso. Cara, só tinha mato aqui nesse negócio. Palmeira mesmo, né? E aí tu decidiu no caso que hoje a palavra é empreender, junto com uns amigos? Sim. Da faculdade? Da faculdade, exatamente. Era o Luiz Otávio e o Daniel, que eram amigos meus que a gente estudava junto. 3 técnicos fazendo uma empresa. Sim, tudo pra dar certo, né? Tipo, mas é a ingenuidade da época que tu não sabia que tu tem que juntar... Todo empreendedor é ingênuo. Cara... tem que ter ingenuidade e otimismo, né? E vocês provavelmente deviam estar conversando sobre alguma coisa, algum produto, alguma ideia e, tipo, já estavam vendo alguma necessidade. Qual que era a dor que vocês queriam... Nasceu disso? Perfeito. Nasceu de uma necessidade. O Luiz, ele... Assim, é o que hoje a gente chama de networking, né? Mas ele conhecia uma pessoa que trabalhava na área técnica da então TPA. O Genifique. Eles tinham um escritório aqui lá na Beira Rio. É mesmo? No edifício Lorde. Meu Deus. Tinha uma salinha lá no edifício Lorde. Por quê? Por alguma questão técnica também, eles precisavam deixar equipamentos em Blumenau que não tinha como deixar em Timbó. Será que não era necessidade do servidor mais próximo, mais local, na época da internet mais lenta? Acho que não era tanto isso, eu acho que era por questão de cabo até chegar aqui, que não ia até lá, alguma coisa nesse sentido. E aí o Luiz... Fabiano, responde aí, pô. O Luiz Por que vocês tinham escritório em Blumenau, pô? O Luiz começou ele prestava serviço, tipo, ele começou a fazer um sistema para eles cadastrarem cliente, né? Porque isso era lá no começo. Sim. E um dia ele me ligou, o Luiz ligou e falou assim, quer fazer um sistema para imprimir boleto? Faço, né? E assim, em resumo, assim começou. E aí, a Unifique foi pedindo mais coisa, até que um dia eles falaram assim, essa sala aqui tá meio disponível. Era assim, era 20% da sala usada por servidores e o resto vazio. Vocês querem vir aqui, usar? Cara, se com uma oportunidade dessa... Não se E perde aí ele falou, nunca. a gente... Aluguel de graça? Indica um provedor lá de caçador. Connect, né? Porque os provedores têm essa característica que muitos deles eles não são concorrentes, porque eles atendem... Era muito regional. Exatamente, muito regional. Então tinha tinha um aqui, tem um lá, tem um... Sabe? Então, isso aí. assim começou. Eram então, lojinhas. Se tu pensar bem, eram lojinhas. Né? Assim, era uma diferença do digital, era uma lojinha de internet. Tanto que o que a gente fazia na época, né? Um negócio assim, surreal, porque a gente tinha cliente sem nunca ter visitado. Tipo, eu nunca fui para Caçador visitar aquele cliente. Foi o nosso cliente nos número anos 2. Ali no começo era uma loucura. Era uma loucura. Né? Pensar que tu podia fechar um negócio sem botar a mão na mão, frente ao olho no olho, era uma loucura, né? Era, exatamente. Né? E assim foi por muito tempo, né? Então, e para nós era uma coisa meio normal. A gente atende esse tipo de cliente e assim vai. Então, um vai indicando o outro, que vai indicando o outro, que vai indicando o outro. Então, como os provedores não eram... E naquela época também tinha uma necessidade de ERP para controlar, porque a gente estava atendendo um nicho específico, né? Que é o que a cartilha da administração diz, né? Descubra um problema e atenda aquele nicho. E a gente vai até o fim fez ali, isso meio sem querer, né? Mas
foi dando certo. E assim foi por bastante tempo, né? Então, o nosso Daniel saiu na época em 2005, eu acho, porque ele tinha nacionalidade suíça, então ele foi morar lá, ele foi fazer mestrado lá e tal. Ele era, assim, também realmente bem inteligente e passou na época pro mestrado e foi para lá. O que quer dizer que tu outro sócio não é? Não, é que ele Sacanagem, era né? um técnico bem bom, assim, É. né? Ele era um ponto fora da curva, mas assim, a gente também Ele era, né? era A o gente cara também- mais desenvolvedor, assim. Na verdade, Os três eram. os três eram. E ninguém vendia. A demanda vinha, Vinha, por a vinha, indicação isso, do vinha outro. por uma indicação Legal. do outro, um negócio inacreditável. E assim, a gente não Sim. ia atender, também não ia... demorou muito pra gente fazer uma viagem pra visitar um cliente. Entendi. Muito, assim. E o Ficou principal cliente era a TPA, no caso, né? Era Ficou muito TPA. tempo? Só vocês? Não, já tinham bastante pessoas? Como é que funcionava isso? Aí a gente foi depois, uma coisa engraçada, né? Depois surgiu o Gene, acho que um ano depois da Gene, empresa. Gene. Então a gente foi incubado no Gene, lá na rua Brasvanca, né? E a gente já era, tipo... Lá em cima, lá em no cima. morro. Aham. Então era legal, a gente, tipo, sempre que vinha alguém visitar o Gene, eles iam pra prestar a gente, porque a gente era uma empresa que já tinha cliente, né? Então, ó, tá vendo? A gente tá incubando e tá dando certo, né? Já tem empresas com Fizeram um cliente. case. Na verdade, vocês já eram. Já vinham de Já fora tinham pra nascido dentro, antes, né? exato, Nossa, é. né? Que ano que foi do Gene lá? Tu lembra? Deve ter sido 2004. por aí, Não foi na né? época da Sansis, da Windy, não. Acho que foi depois, acho que uns 2 anos depois de 2006, 2007 lá. Eu acho que foi Era depois. lá no Progresso, né? Não, era aqui Era- na Vila Nova, né? Isso, na Lá Vila em Nova. Depois cima, foi pro Progresso. Depois foi o Progresso. Depois foi E Progresso. depois Quando foi veio Progresso, pra... já tinha saído. dentro da Veiga. Aham. Aí a gente foi para uma sala na Floriano Peixoto, lá a gente ficou bastante tempo. Então, naquela época ainda era só Bruano. E aí em 2008 eu conheci a Nayara. E em 2011 a gente fez uma fusão da Blue One com a Cassis, Legal. né? E A Nayara era da... a Nayara da ProWay, na verdade. ProWay, a gente Eu se ia dizer conheceu Cassis, se conhecendo. Mas pareceu que a Nayara era dona da Cassis. É, que na Não. verdade a ProWay a gente dividiu as empresas, né? Entendi. Então daí quando a gente tinha a ProWay, ela tinha soluções relacionadas à área de tecnologia Fazia também, né? sentido, né? Fazia, sei lá, serviços, etc, né? E daí tinha a questão do helpdesk, Entendi. né? Tinha um produto, né? E só que, cara, a gente sendo uma empresa de tecnologia, tendo uma empresa de tecnologia de educação, às vezes tu vende pro teu concorrente, né? Sim, sim. Então tinha que separar, né? E daí a gente separou isso em 2005. Legal. E E aí, daí, onde em vocês 2011, fizeram? juntou tudo. Né? Juntou essa empresa com o Porque Cunha. eu tinha né? o Sionei, que ele tinha um perfil comercial. Tá, mas Isso. então tu casou com ela, mas pelo negócio. Então É. faz um corte ali e manda pra Nayara. Juntou o útil ao agradável. E aí, assim aconteceu. Aí, o Sionei cuidava já da Cassis, mas ele precisava cuidar da parte comercial e da parte técnica. E como a gente tinha uma parte técnica mais forte, a Cassis tinha uma parte comercial mais forte, a gente fez Pô, ficou perfeito, essa união, né? né? Hum. E assim foi, e aí a TPA virou Unifique, né? Então, e a Foi Cassis escalar. também tinha outros clientes e tal, mas eles... Então, assim, a gente teve clientes muito longevos, que Uhum. começaram com a gente lá em 2002 e Uhum. ficaram Caraca. até a gente... eu não sei se ainda estão, mas até eu sair, tinha clientes... Foi em 2021. Eu saí em 2019. 19. É. 2019. Exatamente. Por que saiu? Pois é, acho que foi uma crise dos 40 anos se aproximando. Assim, também por alguns acasos, né? É engraçado, porque a gente pode ver a vida, acho que de dois ângulos, né? Pode ver a vida como se nada fosse um milagre ou se tudo fosse um milagre, né? Então porque as coisas elas vão se conectando, assim. Então, eu tive um grande amigo meu que estudou comigo lá na ITEV, no 2º grau. Eu fui padrinho do casamento dele e ele foi meu padrinho de casamento. Quando ele se formou na faculdade, ele se formou comigo também, ele foi para a área acadêmica. Então, ele foi fazer mestrado. Ele foi para Porto Alegre, estudou lá e depois foi para... E hoje ele mora em Curitiba, né? Ele fez doutorado na Alemanha, o Marco Aurélio. E um grande amigo meu que mora em Curitiba. E um dia, conversando com ele, ele dá aula na UTFPR. E ele falou assim, vai abrir processo seletivo aqui para fazer mestrado. Como é que funciona isso? É só tu fazer uma prova do pós-comp, tem uma prova chamada pós-comp, né? Que tu tira uma nota e com essa nota tu submete nas universidades para ver se ela te aceita ser aluno de mestrado.
Entendi. Uhum. Porque para fazer mestrado tem que ter um professor que te oriente. Sim. Né? Qual Então, que era IA já que tu ia fazer, né? na verdade, era sistemas embarcados. Aham. Né? Só que lá dentro eu tive IA. Só no primeiro trimestre que a gente... Primeira fase já tive uma IA bem forte, assim, né? Professores realmente muito bons que tinha lá. E aí eu comecei a ir para Curitiba semanalmente. Uhum. Então, tipo, imagina, eu saía... Começava a aula 8h10 da manhã. Eu saía de Blumenau 10 para as 4, tinha aula o dia todo e de noite eu voltava. Trabalhava no terceiro turno. Então eu Você dirigia... acordar 3 da manhã pra poder sair. Exatamente, eu acordava 3h10. Ah. Aí dirigia por 4 horas, tinha aula de manhã, tinha aula de tarde e de noite eu voltava. Eu chegava em casa umas 10 e pouco da noite e no outro dia eu trabalhava. Deus Nossa, do era céu, cara. Paulada. semanalmente. Uhum. E assim, eu tinha aula que o professor falava assim, essa tarefa aqui tu tem que fazer, tem que entregar, vocês têm 24 horas pra fazer, até amanhã é noite pra fazer. Eu falei, cara... Então assim, eu tinha que conseguir fazer antes de sair de lá. Uhum. Então, realmente foi uma época bem puxada, assim. E no mestrado, tu começa... Assim, as pessoas perguntavam, por que tu tá fazendo mestrado? Eu falei, eu quero abrir minha mente, né? Eu queria ver coisas diferentes, ver realidades diferentes. Já estava empreendendo há uns 20 anos. Exatamente. Então, realmente, né, eu queria meio que... Gostava do que eu fazia, sempre gostei de desenvolver tudo, mas eu queria meio que, tipo, sabe, abrir a forceps, assim. Sim. E meio que foi o que aconteceu. Né? Tem muita gente, eu conversei com bastante gente lá que foi morar fora, que trabalha para fora e tal, e para indústrias, né, para coisas assim, que aqui em Blumenau a gente, até então, via muito empresa, digamos, sistema de ERP, né? É mais ou menos o que acontecia. Sim. Lá era com... Até porque as empresas de tecnologia aqui migraram na indústria, né? Se tu der uma olhada assim no passado delas, estavam muito elas conectadas diretamente na indústria, né? Então foram resolvendo os problemas da indústria e adaptado para varejo, para outras circunstâncias, mas elas nascem né, dali. de um problema industrial. Então foi o que acabou acontecendo. Lá eu vi bastante coisa diferente, coisa com drone, sabe? Assim, coisas bem... E é louco, né? Bem Porque tu técnicas acabou de dizer uma coisa que é super importante, né? A gente vive nas bolhas, né? A gente vive na nossa bolha. E a gente não aprende coisa muito nova. Não. Quando ele saiu dessa bolha, ele conseguiu ver novas oportunidades, novas coisas, né? Abre, né? Pode não parecer, mas abre como... E 2023 a gente tem tudo na nossa mão. O cacete que tem na nossa mão. Né? A gente continua vendo e procurando e achando aquilo que a gente já conhece. Exatamente. E esse teu masoquismo, né, de ter que sair 3 da manhã, 4 da manhã, chegar lá e voltar, realmente é uma mudança de modelo mental. E realmente é o que disse, né, de sair da zona de conforto, né? Poderia continuar do jeito que eu tava, de uma forma realmente confortável, tocando a vida, e também quem escolhe isso também não tem nenhum problema, né? Mas era uma coisa que, assim, eu tinha uma sensação de que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, mas eu não sabia no que isso ia resultar. Mas, cara, de novo, como naquela época lá que eu quis empreender, pensei, puxa, agora é a hora? Eu pensei, agora também é a hora. É quase como um ciclo se fechando. Entendi. Né? Então, eu acho meio... Às vezes a gente se coloca rótulos. Eu sou empreendedor. Se eu sou isso, eu não posso ser outra coisa. Então, quando tu é uma coisa, tu realmente tá dizendo não para muitas outras coisas. Então, é um perigo. E eu acho assim, mais uma vez, né? A história do rótulo, adorei o que tu acabou de dizer, né? A gente se rotula, né? E a gente parece que não pode sair porque aquilo tá marcado. E muito pelo contrário. Na realidade, a palavra empreender ou CLT, ou seja, a palavra que tu usar, o importante é o protagonismo, é aquilo que tu faz. Exatamente. Seja para ti, seja para outras pessoas. Dane-se, né? O importante é as entregas que tu tem. Exatamente. Não necessariamente tu é melhor sendo empreendedor ou sendo funcionário, não existe isso, né? E assim aconteceu quando eu fui fazendo mestrado. Tipo, então o Marco me orientou, né, meu amigo e orientador. Tive um co-orientador que trabalha na IBM, lá da Alemanha, um brasileiro. Então, sabe, ele é um pesquisador lá. Tipo, quando é que eu ia ter um contato com um cara desse? Verdade. Então, um cara fazendo pesquisa de ponta e tal. E um brasileiro, que nunca ninguém ouviu falar e tal. E o cara tá lá fazendo coisa. E o cara me orientou. E assim a gente fez. E eu continuava prestando... Então, assim, né? Quando o mestrado começou a demandar mais tempo, eu tirava um dia por semana para estudar. Para fazer essa minha viagem ida e volta. Mas conforme ele foi avançando, eu precisava de mais tempo para estudar. Entendi.
Assim, era realmente... Eu conversava com os meus colegas lá, 95% se mudava para Curitiba para ficar em tempo integral. E eu Entendi. falava assim, vou voltar para Blumenau hoje à noite. Os caras, meu, como, cara, tu vai voltar para Blumenau hoje à noite? Tu tá ficando doido, cara. Eu tô aqui estudando 24 horas por dia e não tô dando conta. E tu tá ainda... Eu ainda toco uma empresa, assim, nas horas vagas. Era um negócio assim. Bizarro. E meu filho nasceu. Então... E aí começou a acontecer isso de eu pensar, preciso de mais tempo. E foi então que essa ideia de sair da empresa que eu tinha, então foi amadurecendo. E assim aconteceu, né? Eu conversei com o Sionei, que era meu sócio na época. Fiquei prestando serviço um tempo depois, até para passar conhecimento, porque Passar eu era a bastão, pessoa né? mais técnica, né? É. Tipo, então, acho que por quase 2 anos eu ia lá semanalmente para ver Uhum. como é que estavam as coisas e ajudar o pessoal. Até que chega um tempo que a equipe não precisa mais, Claro. né? Tipo, o negócio acontece assim... Domina e começa a resolver os problemas. Isso, Enfim. é. E até quer te deixar saudar, Isso, né? exatamente, Não quer porque mais a encher teu equipe saco, já vai é. andando sozinha, É. né? Uhum. Então, isso, Ela quer mostrar pra ela mesmo que deixa que eu dou conta. E pode, É né? isso E aí. pode. É. E isso faz parte, isso é um sinal de É o ciclo. um ciclo de maturidade e é uma coisa saudável que Muito, aconteça, muito. né? Essa dependência, ela é doentia para a Eu equipe. ia falar isso. Aham. É. Inclusive, até a gente tá com um cliente aí, a gente tá falando muito isso. Né? Cuidado porque tu precisa deixar a tua equipe resolver os problemas dela também. Aham. Não é muito saudável tu ser sempre o herói. Sim, exatamente. Pode até ser bonito pra ti, mas não é sempre saudável. né? E aí tu decide aquilo que pra muito empreendedor é uma loucura, e a gente tava falando sobre rótulo antes, né? Exatamente. Que é ser um funcionário, é isso? Porque quando eu saí, então assim, eu saí para ter mais tempo para fazer o mestrado, prestando serviços para outras empresas, Uhum, que por uhum. acaso eram clientes também, então continuei prestando serviços para a Unifique, continuei prestando serviços para a ProWay, Aham. né? O Guilherme lembra que eu ia lá uma vez Sim, por sim. semana. E Tu para deu aula também na ProWay, né? Dei aula na ProWay. na ProWay, Na FURB também, na né? FURB também. Uhum. Uhum. Também foram experiências bem legais assim Dizem que também. ensinar... Dei aula para o Entra 21 também. É. A primeira aula que eu dei na vida foi para Entra 21. Tipo, o Guilherme vai lembrar do Ronei? Sim. Ele me ligou numa quinta-feira. O professor que vai começar na segunda-feira deu um problema com ele. Tu pode assumir essa matéria? Daqui a 2 semanas, de 6 às 10 da noite. 6h30 às 10. Meu Deus, cara. Mais essa. Mais essa. Mas encarei também. E foi bem bacana também. Eu acho que tu aprende muito ensinando. Sim. Né? É uma sim. coisa muito louca isso. É bem legal. E aí, como é que tu fez essa mudança pra Lucid? Pois é. Olha, por isso que eu falei, né? Como as coisas, elas... Quem que é Lucid, né? Acho que a gente começa por isso, né? A Lucid é a empresa que eu trabalho atualmente. Aham. Né? É uma empresa... Tinha outro nome antes, que é a americana? Não. Não, ela, na verdade, hoje ela tem um outro nome, porque ela foi, oficialmente oficialmente não, né? Ela foi comprada por uma empresa sueca chamada Cint, mas como eles abriram um escritório no Brasil para contratar brasileiros, eles abriram com o nome de Lucid e assim ficou. Então, oficialmente eu sou um contratado da Lucid, né? Mas se a gente entrar no site deles, vai ser direcionado para cint.com, porque hoje a empresa é a Cint. Uhum. E olha só que coisa, né? Uma das pessoas que trabalhou com a gente num período, em 2008, não em 2018, em 2008, trabalhou na Contratado Luan. por ti. Sim, ele 15 fazia anos parte da atrás. nossa equipe. Uma pessoa chamada Germano, também fantástico. A gente sempre se deu muito bem, assim, né? Desde o início, assim, a gente desenvolvia coisas bem legais junto. Germano, ele tem mais de 60 anos, né? Não, ele é mais novo que eu. Germano geralmente tem mais de Só por causa do nome, né? Germano nasceu com artrite já. E não, ele é atleta, assim, ele é bem saudável. Ainda bem. Porque Germano e Irineu, cara... Germano Irineu. E aí, o que aconteceu? Em 2021, eu tava até na casa do Guilherme. Ainda, foi dia 12 de outubro, eu lembro bem. Ele me mandou uma mensagem no LinkedIn. Era um feriado, a gente tava lá de manhã. E ele mandou uma mensagem pra mim. Evandro, o que tu estás fazendo? Estás aonde e tal? Tem uma oportunidade que eu lembrei de ti. Né? E aí isso foi em Networking é 2021. uma coisa- Não, é incrível, né? É uma coisa... Fazia anos que a gente não se falava, ele lembrou de mim e me mandou uma mensagem e eu tava me preparando para defender o meu mestrado. Uhum. Aí eu conversei com ele no outro dia, a gente fez uma... Ou seja, tu tava uma no call. fim dessa fase Tava também. no fim dessa fase. Ah. E no mestrado, uma outra coisa, como eu te falei, de abrir a mente,
eu não imaginava que pudesse trabalhar para fora. Eu via gente fazendo isso, mas sabe aquela coisa de... Não é pra mim. Não é para mim. Aham. Até que lá em 21, a Amazon entrou em contato comigo. Um recrutador deles me mandou uma mensagem. Olha só, tipo, como eles caçam pessoas, né? Eles viram assim, a gente viu pelo teu LinkedIn que parece que tu tá terminando teu mestrado. Tipo, Tá ligado? porque Os caras, a gente porque tem um no carro LinkedIn eu preto tinha colocado, na né? frente. Eu comecei a fazer mestrado no Vai TFE. naquele carro preto na É, frente, vai ter um então a gente tá recrutador ali dentro. Foi mais ou menos assim. Matrix total. Tu queres fazer parte do processo seletivo, mas tu tem que vir morar aqui na Irlanda. Caraca. Não. Pô, Falei, Irlanda, né? Irlanda. no momento, não. Mas Muito se fosse obrigado. Miami ainda, né? Aí, meu filho ainda... Hoje ele tem 4 anos, né? Então, na época ele tinha 2. Ele não tinha feito 3 ainda. Então, eu pensei... Não, mas aquilo lá me despertou, Sim, assim, sim, né? te Pensei, deu. poxa vida, se, É possível. se os caras entrarem em contato comigo, eu, né? Aham. Eu, humilde, tô aqui. Os caras, Diplomenal, né? é possível? Uhum. Então, eu tinha colocado, tipo, fiz uma planilha pensando, tipo, o que eu vou fazer na minha carreira? Se eu vou trabalhar para uma empresa daqui ou se eu vou para... Porque como eu tive algumas propostas já, Uhum. estavam na mesa, assim, eu pensei, seria, de novo, mais fácil eu dizer sim para uma proposta que eu tinha que era garantida. Sim, Ou sim. falar não por alguma coisa que talvez no futuro aparecesse. Poderia acontecer. Poderia Aham. aparecer. Mas eu pensei, não, quando acabar o mestrado, alguma coisa vai acontecer. Eu tinha, assim, de novo, essa intuição, Uhum. Uhum. né? E então, a minha defesa de mestrado, ela tava agendada para o dia 5 de novembro. Uhum. E no dia 12 de outubro, eu recebi esse contato do Germano. Do teu Aham. amigo. Né? E assim, Aliás, ex-funcionário, né? ex-funcionário, mas Aham. pô, eu sempre tratei ele como amigo, Sim, né? sim, Sempre sim. nunca tive essa hierarquia. A diferença. gente, Sempre tratar as pessoas bem. É. Aprendizado É. no momento, né? tipo, como a gente quer que seja tratado, né? Uma isso coisa aí. tão óbvia e tão... Parece óbvio. tão milenar, Parece, né? óbvio. Né? Enfim. E assim, né, as portas elas sempre se abrem. Por onde eu passei, eu sempre tentei deixar uma porta aberta, né? Então, e com as pessoas que eu trabalhei também. E quando ele me mandou uma mensagem, eu pensei assim, puxa vida, vou conversar, mas sabe assim, pensando, "Mas será que isso vai dar certo mesmo, né? Porque o cara não é o dono da empresa também, Sim, né? Ele sim, vai só sim. indicar e A gente também tem um pouco desse síndrome, né? De, Sim. cara, não vai rolar. Ah, será né? que isso é pra mim, isso aí, essa empresa? Será que... E sempre cria, né? Uns murinhos. tem uns assim, caras muito né? melhor que o meu. Exato, sim, até hoje, né? Enfim, isso é a síndrome do impostor, né? Não sei se É. todas as áreas têm, mas na Não, computação todas isso... as pessoas têm. Todas as pessoas têm, A computação é uma síndrome, assim, bem conhecida, né? Aham. É aquela coisa, meu, quando é que eles vão descobrir que eu não sou tão bom? Eu fiz exatamente essa pergunta de outra forma, mas eu fiz exatamente ela. Foi agora, eu tava no Texas agora, com CTO da Whole Foods e CIO da Amazon, na Whole Foods Global de Austin. Sabe quem é? Um brasileiro. Caraca. Ele é CIO da Amazon e CTO da Whole Foods, que é uma rede de supermercados gigantes Sim, gigante. americano. Então, é um brasileiro. É, Entendeu? Caraca, Então, cara, a gente acha que não e a gente é bom pra caramba no que faz. Desculpa, interrompi. Enfim, aí a gente teve essa conversa inicial e ele falou assim, se tu tiver interesse... Aí eu falei, tô terminando o mestrado agora. Ele, porra, que legal, cara. Se tu tiver interesse, eu vou passar aqui pro recrutador falar contigo e tal. E assim aconteceu, né? Uhum. E o recrutador falou comigo, eu conversei com ele. Aí ele falou assim, a gente processa assim, a gente tem um teste técnico, 3 horas, tem que resolver. Não, ele falou assim, é um teste técnico e entrevistas. O que tu quer fazer primeiro? Sim, cara, vamos fazer o teste, né? Porque se não der certo, Porque daí ali Já elimina, já elimina, né? Nem Não fala com ninguém. nem perco tempo, É, nem tiro tempo é. do pessoal e já ficamos por aqui mesmo e tá tudo bem. E tu deve ser bom pra caralho, né? No técnico, né? Então tu destruiu. Eu tava me preparando, né, pra... Mestrado, 20 anos de empreendendo em tecnologia. Meu Deus, cara. mas eu acho que é outro mundo, né? É Assim, outro... E eu o nível lá é mais alto, né? Tipo assim, quando tu pensa nos Estados Unidos, tipo, o cara sênior lá é tipo um cara muito da elite aqui, né? Algo assim, né? digamos que na minha equipe não tem estagiário, né? Entendi. Tipo, eu era o... Tipo, até hoje eu sou o cara... O mais novo da equipe, não entrou ninguém depois de mim. Entendi. Né? entendi. Teve Mais jovem na empresa. na empresa. Entendi. Entrou você, não entrou mais ninguém depois. Do nosso time. No teu time. Na no minha teu célula. squad, Depois, teu squad. depois entrou nas outras Aham. paralelas ali, entrou sim, mas... E como é que foi esse pouca gente. teste, cara?
Aí o que acontece? Eu tava estudando a linguagem Go, né? Uma linguagem não tão nova, mas relativamente nova, um pouco da moda, assim, podemos dizer. E aí na hora do teste eles falam assim, tu pode escolher Go, Java ou Python. Eu vou fazer Go, porque eu vi que tinha, como tava tendo vagas para fora, eu tinha no radar algumas empresas que eu ia entrar em contato quando terminasse o mestrado. E era Go. E era para Go. E eu tava estudando essa linguagem e fiz a prova, né? Então, tipo, me preparei, nesse dia de manhã eu vou fazer a prova. Porque assim, eles mandam o link, tu entra lá e começa a contar, né? O reloginho tá lá tocando, 3 horas e eu tinha 3 horas para resolver. E era muito difícil? Assim, pro meu nível eu achei complicado. Mas eu consegui resolver. Meu que massa. E aí, quando eu consegui resolver, eu pensei, cara, porra, eles mandaram o teste, eu resolvi, agora é entrevista, né? Então já fui assim com uma... já elevou um pouco a moral. eu pensei, talvez já... Talvez não de seja 0,2 para 8%, né? E aí eu fui... E aí eles ainda falaram assim, o recrutador, né? Tu queres fazer entrevista uma por dia? Como é que tu queres? Não, eu falei, põe todas no mesmo dia e toca direto. Aí assim foi. Então foram com várias pessoas do time. Primeira entrevista foi com um desenvolvedor de Praga. Ele começou a falar inglês, assim, não entendia nada. Puxado, inglês puxado. E rápido. Falava muito rápido. E a primeira pergunta que ele fez foi assim, como é que tu melhoraria o código que tu fez? Aí eu falei, cara, honestamente, eu não tenho a mínima ideia. Porque eu levei 3 horas para fazer aquele negócio. Agora, em 1 minuto, eu não vou ter uma ideia... Porque se eu tivesse uma ideia melhor, eu teria já feito na semana passada, né? Então, aí ele até deu uma risada, tipo assim, é verdade, né? Mas depois foi tudo bem. Aí depois fui entrevistado por outra pessoa do meu time. Ele até notado, nunca mais fazer essa pergunta idiota. Ou era uma pegadinha e eu não sabia também, né? E depois foi mais uma pessoa de ciência de dados do time que me entrevistou. E aí eu fiquei sabendo, né, que eles falaram assim, no relatório que eles colocaram lá, tipo, a segunda pessoa que entrevistou não fez perguntas muito incisivas, então vamos... Porque eram entrevistas de meia hora. Nele. Então não era muito tempo de conversa, né? Meia hora passa. Meia hora até tu se apresentar e tudo. Aí eles marcaram uma entrevista de novo com outro desenvolvedor um gerente lá de Londres, do time de Londres, de 1 hora. Aí lá a gente conversou bastante tempo e o cara deu sinal verde. E no mesmo dia, eles já fizeram a proposta. E como é que era o teu inglês? Isso que é uma pergunta que provavelmente o pessoal que tá assistindo Na hora o cara vai fazer, mas, porra, ele deve ter um inglês perfeito pra poder ter metido a cara numa dessa. Longe de perfeito. Assim, de novo, é mais o otimismo e a ingenuidade do que outra coisa, né? Eu tenho um inglês razoável, tipo, consegui me virar, já fiz algumas viagens. Porque, assim, pra quem não tá ouvindo, né, uma coisa é tu falar inglês, outra coisa é tu pensar de uma forma, né, de responder uma pergunta que tu queira falar com emoção, que é outra coisa. Aí é um outro inglês. Né? E até uma pergunta que tu já não sabia nem resposta em português, quem dera em inglês. Exatamente. Acontece. Mas passou, muito. Isso tu conseguiu levar. Consegui. Assim, meu nível de inglês, para tentar responder, eu sempre tive mais facilidade, como quase todo mundo, né? Mas de escutar e de ler. Então, assim, eu tinha meu ouvido muito treinado de ver Aguçado, né? toda pergunta, palestras e tal, assim, então, de ler. Pra falar, eu tinha uma dificuldade, ainda tenho, uma relativa, né? Então, eu piorei muito. Eu faço, tipo, eu estudo, tenho uma aula diária, quase diária, assim, mas ainda hoje. E é a prática, né? Querendo ou não, a prática. É a prática. E veio a proposta? Sim, veio a proposta. Quanto tempo depois? Não, depois daquela conversa foi no dia. Tipo assim, quando eu tive a conversa com o último gerente lá de Londres, que foi 1 hora de conversa, ele deu o sinal verde. No dia os caras já ligaram e mandaram mensagem, eu quero falar contigo. E mandaram a proposta com um contrato para assinar e... Proposta com o contrato já? Sim. Meu que massa. Sim, Porra, Sim, os americanos, os caras lá de fora... bizarro, né? Tem tempo pra perder. E uma coisa que eu achei assim, bem interessante, uma diferença de cultura... O contrato veio em inglês, né? Eu li a primeira vez. Aí eu... Cara, mas aqui não diz que horas que eu vou trabalhar. Vou ler de novo. Não diz. Não tem assim... Não tem quantidade de horas semanal. Não tem quantidade de horas mensal. Cara... Mas tem alguma performance ali. Sim, a entrega. Tem a entrega. E tinha uma cláusula que... Acho que aqui no Brasil... Pouquíssimas empresas devem ter. Que é de patente. Ou seja, se eu criasse valor que gerasse patente... Entendi.
Eles teriam direito né, disso. teriam direito. Então, Que é é o capital intelectual. capital intelectual, Né? Então, assim, é um mindset totalmente diferente do nosso, que totalmente aqui é diferente, assim, tu vai trabalhar de tanto até tanto, tem que preencher tal planilha de horas, tem que não sei o quê, tu tem que dizer que tu fez isso, tu pode ir tantas vezes no banheiro, blá, 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 blá. Eu já diminui, mas a minha mãe trabalhou num lugar que era assim, ela ganhava o papel higiênico contado para ir no banheiro. Caraca. Era uma empresa Quer grande. dizer o arroba da empresa pra gente Não, poder Vai que é cancelar na patrocinadora. internet? Não. Mas assim, sabe, a gente parece uma coisa do século passado, do século passado, É. mas existiu, não é assim, Idade Média, Sim, né? sim, Antes da sim, Revolução sim. Industrial. Não, não. Então, e lá já tinha já tinha essa visão, mas claro, eu tenho reuniões diárias, então todo dia tem conversa com o time, dizendo o que eu estou fazendo, blá, 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 e tenho entregas quinzenais a serem feitas. E então, e foi assim Eu quero fazer uma pergunta que talvez tu não responda. Vale hoje, você, pensando agora, Uhum. ser financeiramente falando, né? Óbvio que tu recebe a tua régua tá mais para fora do que para dentro. Mas tu gasta aqui dentro. Hoje, empreender ou trabalhar nessa empresa? Hoje, fazer o que tu faz? Né? No caso, tu era empreendedor até Sim. 2019. Sim. Né? Valia mais. Se tu pudesse voltar a 2017, tu escolheria esse trabalho ou tu continuaria? É que assim, em Empreendendo. 2017 eu não tinha essa oportunidade como eu tenho agora, né? Então tudo é uma bagagem que leva até onde a gente tá agora. Mas eu vou responder de uma outra forma. Tá. Tipo, hoje eu não empreenderia novamente. Entendi. Entendeu? Financeiramente é um bom financeiramente negócio. é um bom negócio. Entendi. E tu é feliz? Porque isso é uma coisa que me causa um certo provocação, né? Sim. Eu faço essa provocação para muitos sócios meus e até sócios que depois deixaram de ser sócios. Inclusive um que eu amo, que é o Betega. Eu falo isso. Tu tem que sempre dar uma olhada, porque o teu valor como um empreendedor dentro de uma companhia é muito grande. Né? Tu pode ganhar milhões de reais dentro de uma companhia, porque, poxa, o valor que tem um empreendedor, resolvedor de problema, o cara que vai lá e faz, entrega, é um valor muito grande. Então, tu tem que sempre fazer esse valor para ver se o esforço como empreendedor está valendo a pena financeiramente. Sim. Então, sim. eu acho que é animal a tua resposta. Não Sim. estava. Hoje o BTG ganha muito dinheiro, deixou de ser meu Sim. sócio, mas ganha muito dinheiro dentro de uma companhia. Né? Então, eu acho que essa provocação também é super importante a gente fazer, né? Sim. E fazer de tempos em tempos, né? Porque a resposta ela pode mudar, né? Total. Né? A gente é meio que em Sim, cima de ciclos. sim. Eu né? acho que a resposta que ele trouxe antes é que ele entende que cada etapa foi uma construção do que ele é hoje, né? E essa construção do que é hoje, talvez daqui a 5, 10 anos seja diferente, né? Porque a bagagem vai continuar aumentando. Vai continuar aumentando. E daí tu entende teu propósito, né? Eu acho também, né? O que te deixa feliz nisso tudo, né? Sim. E tu tens porque uma coisa que eu acho que para mim, né? Para mim, sendo empreendedor, uma coisa muito legal é a liberdade. Óbvio que tu também tem que ter uma financeira equilibrada, senão tu também, como empreendedor, tu não tem liberdade. Mas Sim. tu deve ter uma certa liberdade, né? Tem. Desde que a entrega chegue, tu tem uma liberdade. Exatamente, Escolha, né? exatamente. Por exemplo, hoje de manhã, o meu filho, ele acordou 9 horas da manhã. Tipo, a Nayara já tinha saído, né? Eu dei café pra ele e eu levei ele pra escola. Pra escolinha dele. Aí eu voltei pra trabalhar às 10h30. Entendi. Entendeu? Então, ninguém tá... Ah, Ninguém meu tá Deus, ali mas ele não contando a tava hora, lá. não. É a forma, a mentalidade que aplica o trabalho lá fora também faz com que você esteja mais relacionado ao trabalho mesmo, vamos dizer assim, né? Não a regras que não tem nada a ver com o trabalho, né? E eu sempre pensei assim, quando, tipo, se você é tratado como adulto, você se comporta como adulto. Se você começa a ser tratado como criança, você meio que... Age como criança. Às vezes, né? Então, assim... Quando tu é jovem, essa premissa às vezes não encaixa. Então, mas o nosso caso lá, que é uma equipe de um nível É que tu é um cara mais maduro alto, também, né? Então, então assim, eu realmente, eu acho que eu nasci para trabalhar home office, sabe? Eu gosto Entendi. de trabalhar nesse esquema. Para mim é o ideal, assim, eu acho, né? A minha vida agora, ela é muito boa. Sou bem realizado com o que eu faço, né? Porque eu gosto de aprender, de ter que estudar. É uma coisa, né? Tipo, a computação... Se eu tivesse me apoiado só nos conceitos que eu aprendi lá na ITEV ou lá na faculdade... Apesar de eu não desenvolver, eu vejo que se tu não tiver o tempo todo descobrindo algo novo, no desenvolvimento tu tá ferrado, né? Isso eu acho que
na computação mais ainda, mas vale pra vida também, né? É. A gente... Eu acho que mas na vida tu consegue dar uma enganada. Ô, Rafa, No desenvolvimento. tu não. é que tu vai ter que fazer as perguntas, né? Mas antes de a gente fazer as perguntas, a gente tem que perguntar pra ele sobre IA, né? Porque ele rápido, trabalha com é. isso, né? Como é que tá essa questão do desenvolvimento de IA? É que passou o tempo, mas a gente vai ter que fazer essa pergunta. vocês que vão Até porque controlar, né? Era essa pra gente pergunta também era pra trazer, resolver. né? Como é que tá o Agora que o desenvolvimento... episódio começa. É. Agora que o podcast vai começar. Exatamente, é. Como é que tá o desenvolvimento da IA lá fora? E o que que tem essas questões de tensões no mundo e etc? Isso é mais questão de a galera brigando por fatia de mercado ou tem uma tensão mesmo relacionada ao desenvolvimento da IA? É assim, tudo é muito recente, inclusive lá fora, né? Uhum. O que eu acho, né, é que não é um simples hype, não é uma modinha passageira. Contigo 100%. Esse negócio veio para ficar, não é uma NFT, não é um blockchain que resolve um problema específico, Aham. é uma coisa ampla e eu acho, assim, cara, para mim é a criação da energia elétrica. A gente não sabe o que vai vir, mas muita coisa Vai vir a partir dali. já está vindo pro bem e pro mal, Uhum. né? Pode, tipo, Se saber estiver na mão de pessoas ruins, tu quer dizer, pode dar um problema, tecnicamente, ou ela por si pode dar um problema. não, eu acho que, assim, essa visão de, no futuro das máquinas vão se rebelar contra os humanos, Uhum. eu acho que realmente é uma coisa meio de ficção científica, Uhum. pelo menos a Aham. longuíssimo prazo. Falar numa janela de 50 anos é quase impossível. O perigo está muito mais no uso a ser No uso feito dela, né? né? Um dos maiores um dos golpes que estão acontecendo muito hoje é a situação da voz, né? As Aham. pessoas estão pegando a voz, vídeo de voz, pega a voz, fala, bota IA resolve, transforma a voz e liga pro pai da pessoa, né? Aham. Pedindo dinheiro. Então, Então, a IA pode ser usada de uma forma muito ruim, né? a Como voz tudo, pra né? vídeo, como tudo, exatamente. né? Cartão de crédito. Aham. Né? Se tu pensar bem, antigamente era dinheiro, tu tinha a posse daquilo. Sim. Hoje é um cartão. Cara, se tu pegar aquele teu cartão, eu tenho o teu dinheiro. Né? Se tu não perceber, eu vou usar. Ainda mais por aproximação. Não Sim, precisa nem do então- cartão, né? Os números e a senha do banco, tu entra lá e faz o que tu Então, quiser. Né? Então, assim, mas eu acho que é um caminho sem volta, né? A gente até fez um talk na ProWay Sobre o no mês chat passado GPT. sobre o ChatGPT, né? E sobre E AI em si. socou, né? Teve... imagina, né? Até Não, a gente entrando pela Isso janela. tá na hype, né? As pessoas Isso tá querendo na hype. saber mais, né, sobre, né? Porque assim, o que fez isso acontecer, né? É como para um avião cair. Tem que ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo porque a inteligência artificial por si só, ela não é nova. Ela foi criada lá em 1956. Teve uns caras lá que se reuniram, fizeram um congresso lá nos Estados Unidos e de lá saiu o termo IA. Porque, se a gente, de novo, né, começar a ver a história, nos anos 40 foi criado o computador. Era uma coisa Rudimentar. Não nova. tinha nem pra quê? Não servia nem pra nada. Pra nada, né? Não tinha nem linguagem de programação direito ainda, estava sendo criado. E os caras já pensaram, puxa vida, vamos começar a estudar porque esse ramo, porque vai ser possível utilizar isso para resolver Isso vai estar em problemas. cada casa, né? Nos anos 90 se falava muito sobre isso, né? Antigamente, no começo, nasceu muito pra indústria, empresas, né? Isso, E isso. depois, nos 90, 80, ali começou, isso vai estar em cada casa, o que era uma loucura pensar, né? Uhum. Então, o que começou a acontecer, né? Então, assim, vamos falar assim, a tecnologia, os estudos, eles não são tão novos assim, né? Não teve um super... Apesar de que teve, né? A Google criou alguns algoritmos lá de pré-transcoder, coisas assim que são meio revolucionários, mas não é... O negócio não tá só ali, né? Porque ele tá se apoiando... É a frase do Isaac Newton, né? Ele se apoiou nos ombros de gigantes para ver mais alto. Uhum. Né? Então é o que aconteceu, uma evolução, não é assim meu Deus, um código revolucionário. Porém, aconteceram, no meu ponto de vista, duas coisas que fizeram com que isso acontecesse. Né? A gente tem agora um poder computacional muito grande para fazer treinamento Uhum. e dados para treinar. Porque nos anos 90 e tal, a inteligência artificial já era usada, mas para coisas muito restritas, para indústria. Pra mim parecia mais um depara na época, sabe? Tipo assim, era isso pra isso, isso pra isso. Não era Isso. muito uma O inteligência, né? chatzinho de robozinho lá do Exato. E aí site. alguém treinando aquelas Isso. respostas, né? É. Esse era o que eu tinha de inteligência. E agora o que aconteceu? agora Tu não, tens né? a internet, né? É. Ou seja, nós estamos há décadas criando dados, né? A gente cria muito mais informação num dia como hoje do que um século atrás, Uhum. né? Então, todas essas... Então, o que aconteceu? Falando de uma forma meio grosseira, mas o ChatGPT usou
todos esses dados disponíveis e todo o poder computacional que a gente tem hoje para treinar uma rede, né? Porque no fundo é uma grande equação matemática acontecendo, Sim. né? Uhum. É o, né? Lembra lá do Pavlov lá? Uhum. Tu faz um comportamento, Aham. tu ganha uma recompensa. Sim, Tu faz um sim. comportamento. Então uma rede neural é isso. Ela começa a treinar e ela começa a dar ela tipo esse resultado ganha uma nota positiva. Opa, então eu vou fazer de novo. Uhum. Quanto mais eu faço aquele comportamento, mais eu crio neurônios Entendi. para que isso seja repetido. Uhum. Então, se a gente tem um conhecimento total na rede, porque pensar assim, em algum momento teve uma mãe que botou na internet uma história para uma criança de 4 anos. Sim. E se eu vou lá e pergunto no ChatGPT, eu quero uma história para eu contar para o meu filho de 4 anos que dê valores de bondade e de perseverança. Sim. Ele vai encontrar alguma coisa e Vai relacionar, ele vai né? relacionar. Se tu pensar bem, né, é quase impossível tu colocar uma pergunta no Google que não há uma resposta, Claro. né? Se tu É, pensar nisso, né? Óbvio que ali a relação da IA com relação à resposta é que diferencia e dá todo esse charme, né? Uhum. Mas se tu pensar bem, é quase impossível, né? É. Botar uma pergunta lá que não venha uma resposta. Exatamente. E aí, assim, uma das coisas que ainda vai acontecer com o ChatGPT, uma evolução natural é que pouca gente percebe, mas ele foi treinado com dados até 2021. Uhum, uhum, uhum. Então, se tu perguntares para ele, Ele não tá aberto na internet, né? ele não tá aberto. É. Perguntar assim, quem que é o atual campeão da Copa do Mundo? Ele fala que é a França, Sim. que foi campeão em 2018, ele não fala que foi a Argentina que ganhou em 2022, porque ele não conhece essa informação. Sim. Então, quando acontecer de ele ainda... Ao vivo, né? Quando ele estiver ao vivo. Aí o negócio vai ser Tu ainda tem mais... 4 minutos para responder 4 perguntas. Tá bom? Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Pô, assim, péssimas escolhas se eu não... Não ter sido um cestrem despachante. É. É, Eu tava brincando com eles fora do line que tem muitos cestrem Cestrem despachante na despachante, região aqui de Santa Catarina. Tem vocês trem da rádio também. É verdade. é um radialista... Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Assim, dificuldades que a vida nos impõe e tem que... A gente teve algumas... Na família, algumas coisas de saúde que foram... Acho que foram mais complexas que as coisas profissionais, né? Que quando tudo depende da gente, é mais fácil. Quando tu não tem um controle. Não que não seja fácil, mas Sim, sim. mais fácil quando a gente tem todas as... Ainda mais uma pessoa técnica, né? Aham. Então, eu diria isso, mas que não é uma particularidade minha, né? Todo mundo Sim. tá suscetível a esse tipo de... Eu vou na grosseria aqui, tá? Quem bom. você admira é ou, né? Foi ou ainda é uma inspiração? Pô, eu devia ter pensado antes essas perguntas. Né? Devia. O teu cunhado não te preparou, tá? Não, preparou. Gente boníssima. Assim, Não fala mal do meu chefe, tá? Pelo amor de Deus. Aham. tá. Puxa vida. É que eu sair daqui e vou lembrar de outra É pessoa, difícil né? nessa hora, assim. Mas assim, e sem querer, né, rasgar cedo, assim, mas é muito fácil tu falar pessoas que são top referências, falar Steve Jobs ou tal, mas tu começa a ir a fundo na vida desses caras, eles fizeram muitas coisas que tu não... São malucos, não pelo admira menos eu tanto, não né? admiro tanto, né? Eu acho que tu conseguir, ou assim, tu tentar ser melhor a cada dia, né? Fazer esse esforço consciente de, puxa vida, cada dia eu tenho que tentar ser um pai melhor, eu tenho que ser um marido melhor, eu tenho que ser um profissional melhor, eu tenho que ser um filho melhor. Em todas as áreas da tua vida, né? Ter um esforço consciente, né? Toda pessoa que eu vejo isso, eu admiro, né? Eu admiro minha família. Meus pais são um grande exemplo para mim, assim, eu me Legal. inspiro muito neles, né? Eu admiro minha esposa, do jeito que ela trabalha, né? É fera, né? Era, realmente. Não, eu sou Não. bem suspeito para falar, Não, né? não, Mas mas realmente, é é. incrível, né? O pai do Guilherme, né? Tem uma história, assim, inacreditável, que eu acho que vai ser nome de rua em algum Vai ser momento. no- né? Tem que ser. Tem que ser nome de rua. É. Tomara que seja uma rua bem cuidada, né? Aquele negócio, eu passo lá pela Sérgio Tomil, meu, toda A gente tá esburacada. falando tanto da Humberto de Campos aqui, né? Podia tirar o Humberto de Campos e botar, né? Deve ter 1000, cara. Ou Floriano Peixoto, né? Que é Verdade. Boa. Tem uma rua chamada Floriano Peixoto, é porque a gente não conhece a história, porque senão não teria, né? E se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que tu iria fazer? Ou talvez ainda vai? Pois é. Talvez ainda vou, né? Porque eu tenho vários ciclos de vida, né? Vai criar um robozinho que ele vai andar na casa e vai limpar a casa. Isso a gente já tem, né? já tem, né? Eu vejo a minha vida como um ciclo. Se eu pensar que eu tenho uma expectativa de vida de 80 anos, de uma forma meio otimista... Certamente pra mais. vai ter uma mudança nesse ciclo teu agora. Então,
Com certeza alguma coisa relacionada à tecnologia. E eu Continuar em tecnologia. continuar em tecnologia e alguma coisa que, assim, eu acredito muito no poder de escala. Mas se fosse diferente da tecnologia? Sei lá, talvez um restaurante, então, De quê? fazer alguma coisa. Pra gente poder já se preparar pra não ir lá comer. Um técnico fazendo sushi. Sei lá, fazendo pizza na Toscana, fazendo alguma Nossa, coisa assim. aí, ó. Se for, óbvio, né? Se tu tivesse esse poder de se encontrar aos 19 anos, o que tu ia falar pra esse cara? Compra Bitcoin. Eu ia dizer que as Vai coisas... na casa de um cara chamado lá na Austrália, chamado Elon Musk. E anda com o cara, tá ligado? Comprar Bitcoin seria uma boa, mas, né? Assim, eu acho que os valores não mudam, sabe? Os valores que a gente tem que seguir, eles são universais. E a gente meio que sabe o que é. Nem todos escolhem eles, né? Nem todos escolhem, não quer dizer que seja fácil, mas é Tá como na tábua assim... já há algum tempo já, né? Os 10 minutos. Tu teres uma vida saudável, a gente sabe que a gente tem que dormir bem, que tem que se alimentar bem, que tem que fazer atividade física, que tem que cuidar da mente, Então, é isso. Não, né? Não ias interferir. Não tenha pressa, mas não perca tempo. Legal. Né? Legal. Tem uma frase do Borges que eu gosto bastante. Boris, o quê? Aquele escritor argentino, Borges. Roger tá. Borges. Boris. Todos os caminhos levam à morte. Perca-se. Perca-se. Excelente frase pra gente terminar. Obrigado demais pela tua Eu que agradeço. participação. A gente passou do tempo, né? Em respeito a todos os convidados, a gente sempre mantém antes dos 60, mas obrigado demais. Muito E no fim, a gente obrigado. quase nem não falou, né, de inteligência artificial. Não, tinha que Obrigado, falar, né? Guilherme, por ter trazido esse grande debate, né? Que esse sim tá no hype, né? A tecnologia acho que vai evoluir demais, mas isso tá no hype. Obrigado a você. A gente tá tem que aí falar das até redes agora. sociais, né? E a gente vai falar das redes sociais agora, da ProWay, @ProWay, @ProWay, @Guilherme GT. Clique em curtindo nesse vídeo se você não curtiu até agora, seja qual rede social você estiver. Compartilha e diz aqui embaixo o que você tá pensando, se é hype ou não é hype a inteligência artificial. Não esquece também de seguir @podcast ATDQN, @RealRafaSilva e o teu Sestrem com um M, né? Evandro Sestrem. Manda lá com direct M. como trabalhar numa empresa lá dos Estados Unidos, ele vai responder. Vai lá e manda teu currículo pra eles. Certamente eles devem ter umas 20 certeza vagas. vão- Tu vai estar trabalhando até amanhã já. Eu ganho por indicação ainda. Hein? Obrigado demais você que tá até aqui. Tamo junto. Valeu.